Por que nós nos sentimos perdidos na metafísica de Um Curso em Milagres? Por que a gente se sente nesse lugar, muitas vezes, de dúvida, de não saber o que fazer, de não entender ou não compreender o que eu preciso fazer nessa cena, o que eu preciso fazer diante dessa pessoa? Como que eu tenho que me passar a me posicionar diante da minha filha, diante do meu esposo, diante das pessoas que eu convivo no meu trabalho? Por que a gente entra tanto em dúvida, né? A gente tem ali muitas formas que Jesus passa, como que a consciência ela se ilude, né? Ele traz ali diversos condicionamentos, né? Diversas partes onde tem auto-engano, onde a consciência se auto-engana de várias formas. Ele traz muitos mecanismos, né? E a gente muitas vezes compreende, tem um entendimento desses mecanismos, mas quando a gente se coloca diante das cenas, a gente fica numa matutação mental, assim, fica indo para essas análises, indo para esse lugar, assim, de ficar tentando entender a cena, muitas vezes, assim, por que essa pessoa tá agindo dessa forma, ou por que isso está acontecendo, o que será que eu tenho que fazer, o que será que essa pessoa tá me dizendo. Quando a gente fica diante das cenas e das pessoas e o tempo todo tem uma perguntação, tem um estado de dúvida, de questionamento, isso automaticamente está trazendo a consciência a dizer que ela está existindo aqui na percepção, ela está existindo dentro desse corpo. E existindo dentro desse corpo, entre aspas, né, tudo o que a consciência faz é ficar num lugar de distração, é ficar num lugar de perdido. Por quê? Porque enquanto ela divaga o foco, enquanto ela fica nesse estado de perdido, e eu não sei, eu preciso buscar coisas aqui, ficar o tempo todo deslocando essa atenção. Para quê, né? Por que ela precisa fazer isso? Porque a consciência ela precisa ficar o tempo todo não olhando para as próprias crenças, não olhando para a ideia de estar separado de Deus. Então, ela tá aqui tentando fugir através de ficar focando na imagem, e aí não sendo suficiente focar só na imagem. Agora parece que a imagem, é ela que pensa, que não é ela que pensa, né? Ela é pensada, mas a impressão que a gente tem é que a gente fica o tempo todo deslocando esse foco e nesse monte de pensamentos e análises e questionamentos. E tudo isso oculta da consciência o que ela precisa fazer naquele instante, naquele momento ali, não importa o que seja a cena ou a situação, tu precisa colocar o teu foco, a tua atenção nisso que tá antes de tudo, né? Nisso que a gente chama de fonte, de Deus, de totalidade, de existência, né? A gente dá muitos nomes para isso, mas não tem uma definição, né? Porque o que a gente fica tentando fazer muitas vezes? A gente fica tentando definir isso, fica tentando dizer, tá, isso aqui que eu tenho que focar. E aí a experiência, ela realmente nunca acontece, porque tu tá tentando fazer alguma coisa, né? Tu tá tentando colocar aqui um fazer, o que precisa ser feito, o que eu preciso fazer. Então, nesse lugar de fazedor, não tem um descanso, tem sempre uma dúvida ainda. Eu preciso agir de alguma forma, e geralmente o que a gente está tentando ali, quando a gente consegue ser bem honesto, assim, diante da cena, se eu tô numa perguntação, eu tô nesse estado de dúvida, é porque eu ainda quero defender o sistema de crenças, ainda tem alguma coisa que eu não quero olhar, que eu quero proteger, e isso que tá ali oculto faz com que eu fique pensando em hipóteses, eu fico pensando em várias hipóteses e várias coisas assim, mas se eu decidir isso, aí pode acontecer aquilo, ó, mas eu acho que é melhor isso, será que não é melhor eu falar isso aqui? Mas e se eu disser isso? Então, tem um monte de hipóteses, né, várias coisas que tu pode decidir ali, e tu fica em dúvida entre essas coisas, entre a forma como tu fala, se tu fala mais calmo, se tu é mais impositivo, se tu fala uma determinada coisa, ou tu fala muito mais coisa. Então, quando a gente fica muito tempo nessas coisas, não é sobre não observar, né, a forma como muitas vezes a gente quer falar alguma coisa que tá vindo de crenças, mas sabe, ficar nessa loucura, assim, e aí do que a gente consegue perceber quando é nesse lugar que a gente tá, que é um lugar de crenças ainda, e não é um lugar de questionar as próprias crenças. É porque quando a gente tá assim, nessa perguntação, tem uma tensão, tu fica tenso, tu fica
tem uma preocupação, tem um lugar como se fosse um alerta, como se fosse uma ameaça. Ó, alguma coisa pode acontecer, então, meu Deus, eu tenho que decidir aqui alguma coisa e, sei lá, muitas vezes até aqui, a partir da metafísica de Um Curso de Milagres, é uma coisa que eu sempre vi aqui, que é como se fosse assim, eu preciso saber como é que eu perdoo, eu preciso saber o que é o perdoar aqui nessa cena, então, como é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Ó, tem alguém assim, ó, meu Deus, é preciso fazer alguma coisa, o que é esse lugar? Se não ainda uma coisa de resolver, ó. E aí, o que tá, né, o que tá nesse lugar? É a personalidade fazendo alguma coisa com a metafísica de Um Curso em Milagres e não uma observação isenta de tudo, inclusive da personalidade desse corpo e das crenças. Não tem uma coisa que está antes de tudo, observando esse que está ali falando e pensando e vendo as hipóteses, ó, tem alguma coisa que tem que estar antes disso tudo. E isso que está antes disso tudo, quando descansa, olhando para esse que fica aqui fazendo isso, é daí que surgem as compreensões de onde tudo isso está atuando e o que é o melhor nessa situação, o que vai ser mais útil para a correção da percepção em cada situação. Só que de dentro desse lugar a gente está totalmente perdido, pensando que está fazendo alguma coisa, está seguindo alguma orientação ou qualquer coisa que seja, mas ainda está dentro dessa confusão. Então, como que a gente sai dessa confusão, né? Tem uma parte no livro texto que Jesus ele fala sobre isso, só que a gente não pode levar para essa interpretação de algo externo, porque ele diz assim, ó, apenas dize ao Espírito Santo, decide por mim, e assim será feito, pois as suas decisões são reflexos do que Deus conhece sobre ti, e nesta luz qualquer tipo de erro vem a ser impossível. Por que irias esforçar-te tão freneticamente para antecipar tudo o que não podes conhecer, quando todo o conhecimento está por trás de cada decisão que o Espírito Santo toma por ti? Então, esse apenas dize ao Espírito Santo, decide por mim, não é uma coisa que a gente precisa realmente parar, né, como se eu tivesse que parar aqui na cena e pensar assim, Espírito Santo, decide por mim. Como se fosse uma coisa externa, ó, a gente tem que focar sempre na nossa sensação quando Jesus fala alguma coisa nesse sentido. O que eu tô imaginando aqui? Que vai ter alguém que vai decidir alguma coisa por mim? Aqui nisso aqui, ó, eu tenho que nem a gente já deve ter visto em várias... Essas pessoas que também fazem, né, acompanham e, enfim, estudam Um Curso em Milagres e tem essa coisa de oração e esperar dizer onde é que eu tenho que ir. Eu tenho que esperar, né, vir o Espírito Santo e me dizer, agora tu pode ir na padaria, agora tu pode ir no mercado, agora tu pode ir lá buscar tua filha, né? Vou fazer isso também, vou sentar assim e vou dizer, Espírito Santo, decide por mim se eu tenho que buscar minha filha agora ou depois. Obviamente que não é isso, né? Isso não faz nenhum sentido. Então, quando eles apenas dizem ao Espírito Santo, decide por mim, o que é isso? Se a gente for botar isso numa experiência, se fosse em experiência, isso é um abandono desse que tá fazendo, ó, desse que tá pensando que tem que decidir, desse que tá o tempo todo ali. É um abandono, é aquilo que... Tem vários lugares que falam, né? Dá um passo ao lado, dá um passo atrás, recua, né? Se coloca em quietude, é a mesma coisa, é o mesmo símbolo de dizer assim, eu não quero decidir por mim. O que significa isso? Eu não quero decidir a partir das minhas crenças, eu quero olhar a partir da verdade, eu quero descansar na realidade. Então, eu confio, em primeiro lugar, eu preciso estar confiando de que a realidade não mudou, então todas as decisões vêm disso. Por isso que ele fala aqui, ó, não adianta eu ficar me esforçando, eu fico me esforçando freneticamente aqui para antecipar tudo que eu tenho que decidir, ó, eu tenho que ficar sabendo o que eu tenho que fazer, meu Deus, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Então, esse lugar frenético só leva a mais conflito, a mais confusão, a mais preocupação, a mais tensão, né? Isso só se estende para mais do mesmo. Então,
na lição de hoje, ele fala sobre isso, né? Sobre esse único propósito diante de todas as coisas. Hoje é a lição 257, que diz que eu me lembre de qual é o meu propósito. E aí ele fala assim: se eu esquecer a minha meta, só poderei ficar confuso, incerto do que sou e assim em conflito nas minhas ações. Ninguém pode servir a metas contraditórias e servir-lhes bem. Tampouco lhe será possível funcionar sem profunda angústia e grande depressão. Que estejamos determinados, portanto, a lembrar-nos do que queremos hoje, para que possamos unificar os nossos pensamentos e ações de modo significativo e realizar apenas o que Deus quer que façamos hoje. Pai, o perdão é o meio que escolheste para a nossa salvação. Que não nos esqueçamos neste dia de que não temos nenhuma vontade senão a tua. E assim, o nosso propósito também tem que ser o teu, se quisermos alcançar a paz que é a tua vontade para nós. Então, aqui não são coisas que a gente precisa se determinar a fazer no sentido de... Parece que eu tenho que construir alguma coisa, né? Parece que eu tenho que fazer, o meu propósito. Quando a gente pensa em propósito de vida, né? O meu propósito de vida. Então, pelo que eu me movo, né? Qual o meu propósito? O que tá movendo esse corpo aqui? O que é isso, né? O propósito. Ou é o propósito da separação, e aí tudo que eu vou me movimentar aqui, a tudo que eu vou servir vai ser a esse pensamento de separação e, consequentemente, a crenças. Então, o que eu vou ficar fazendo diante de tudo? O tempo todo trazendo benefícios para mim, vantagens para mim. Tudo o que eu faço tem a ver com o individual. É tudo individual. Se a gente só parar e observar, o tempo todo a gente está ou querendo tudo para nós, vantagens, ou colocando, jogando, né, aquilo que a gente experimenta, como se a causa fosse o externo, o outro lá é que tá me fazendo. Então, é sempre ou contra mim, ou eu quero a favor de mim. Então, o foco é sempre o eu aqui, ó. E aí, como que a gente sai dessa meta? Porque a meta sendo essa, a meta sendo proteger esse sistema de pensamento separado, o propósito aqui, a meta final é a morte, né? Essa é a meta, é nisso que vai dar enquanto a gente fica protegendo o sistema de pensamento da separação, não tem outro resultado, né? Então, um outro resultado, né? Se eu passar aqui, ó, se eu não quiser me esquecer de qual é realmente o meu propósito, a minha meta, que é o autorreconhecimento, por quê? Porque não tem mais nada para fazer aqui. É muito claro para todos nós, assim, não tem mais nada a ser feito a não ser isso, a não ser corrigir a percepção. Isso não significa a gente deixar de fazer todas as coisas que a gente faz, né? No nosso cotidiano aqui, cada um tem a sua rotina, mas a que eu quero servir a partir dessa rotina agora, né? Eu quero usar todas essas cenas, todas essas coisas para deslocar a fé e a confiança numa única existência, e aí atuar a partir dessa correção, ou eu quero me manter aqui individual, pensando que eu tô fazendo a minha vida, né, que parece que eu tô cuidando da minha vida, parece que eu tô resolvendo a minha vida, pagando meus boletos, fazendo minhas coisas, parece que é minhas coisas, ó. O que é esse novo propósito? Esse novo propósito é abrir esse sistema de crenças para olhar para ele, se desfazer no sentido de tirar o foco disso, né? Não é se desfazer das crenças, mas é olhar para elas sem querer que elas sejam diferentes, sem querer que elas mudem, sem querer que elas saiam, né? Sem querer dizer, eu não quero mais experimentar isso. Então, tudo isso faz parte desse propósito, né? Olhar para tudo o que a consciência inventou e só reconhecer que ela não pode estar existindo dentro disso, né? A consciência é isso que está antes, ó, que a gente lembra
a partir da fé. Isso é o que tá antes, isso é o que existe antes de tudo, e então as minhas ações, elas vão acompanhar isso. Então, essa lição aqui, ela traz esse propósito que precisa ser colocado diante de todas as coisas. E como que a gente vai fazer isso, né? Como que eu vou fazer isso? Que é uma perguntação que a gente fica muitas vezes, né? Eu não sei fazer isso, eu não sei como faz. E a gente não tem opção, a gente não tem uma opção a não ser fazer, né? Confiar, colocar a confiança e numa coisa que a gente não tem definição. Então, isso a gente... Por que precisa ser confiança? Porque sai do nosso controle, a gente tá acostumado a controlar tudo, né? Controlar todas as situações para que tudo saia conforme eu quero. Então, realmente, é uma lição de soltar o controle, de soltar aquilo que eu penso que eu sei, como é que tem que ser, aquilo que eu penso que eu gosto, aquilo que eu penso que os outros são, é soltar tudo e colocar confiança nesse lugar de eu não preciso saber nada aqui, porque simplesmente vai acontecer se eu só parar de querer pensar que sou eu que estou fazendo alguma coisa, né? Que é a imagem que está fazendo esse percurso. E sim, uma consciência que está sendo ensinada que ela nunca deixou de ser Deus, né? Nunca deixou de ser parte da fonte. Então é isso. Esse é o convite de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!